Schmidt está de volta hoje, sábado, falando aí sobre pressão alta, um mal silencioso que pode afetar muita gente. Até você, de repente, pode ter e não saber. E é justamente isso que está explicando para a gente o Dr. André Chiga, cardiologista da Life Coach. Dr. André, a gente sempre fala que a hipertensão é um mal silencioso, ou seja, não dá sintoma nenhum e quando dá pode ser fatal. Mas existe algum sinalzinho do organismo que alguma coisa não vai bem com a pressão? O sinal mais comum é a dor de cabeça, principalmente a dor na nuca. E um pouco de ansiedade, irritabilidade, às vezes dá um pouco de cansaço, às vezes dá um negócio que a gente chama de escotoma, que são você enxergar umas estrelinhas na sua frente. Mas o mais comum é a dor de cabeça na nuca. Só que de cada 10 pessoas que estão com a pressão alta, só um vai estar sentindo a dor de cabeça. É 90 a 95% de doença silenciosa. Então não há outra maneira, tem que medir a pressão de vez em quando. E de quanto em quanto tempo deve se medir a pressão, mesmo uma pessoa saudável? Depende, uma pessoa jovem, 30, 40 anos, que não tem pressão alta nunca, uma vez a cada 6 meses talvez esteja ótimo. A pessoa que já é hipertensa e difícil de controle, pode ser que tenha que medir a pressão todo dia ou toda semana. Mas você que está assistindo aí, que não sente nada, se fizer os seus exames periódicos uma vez por ano e a pressão estiver ótima, dá para ter uma certa segurança. E esses aparelhinhos que a gente encontra em farmácias, em drogarias, em lojas, enfim, um que põe o dedinho, o outro que é no pulso, são confiáveis? O do dedinho eu não tenho muita experiência, eu acho que não é muito seguro. Esses aparelhos digitais de pulso ou de braço, eles funcionam bem. Tem gente que fala, não é muito fiel. Eu prefiro que meçam de vez em quando sozinhos em casa e tenha o próprio controle do que só uma vez por ano quando vai ao médico. Eu sei que a gente não tem acesso tão fácil, nem todo mundo tem acesso tão fácil ao médico. E aí eu aproveito mesmo esse momento que tem tanta gente olhando, que às vezes a gente quer culpar o Serviço Único de Saúde, o SUS, que eu particularmente sou fã do SUS, só que as pessoas usam muito mal. Então a gente está falando de uma doença silenciosa. O que acontece? A sua pressão pode estar alta por meses e você decide que só porque está com dor de cabeça naquele momento você vai ao pronto-socorro e aí vai todo mundo ao mesmo tempo num pronto-socorro do SUS, aí faz uma fila de 1 hora ou 2 e a gente reclama dizendo que é o pronto-socorro. Pressão alta é para ser tratado numa unidade básica de saúde. Então você não precisa deixar ter o sintoma de dor de cabeça para começar a ser tratado. E não é deixar acabar o seu remédio para aí sim você tentar, aí você vai ter que passar no pronto-socorro para pegar uma receita. Então é isso que acaba sobrecarregando o pronto-socorro. Deixa o pronto-socorro do SUS para ser emergência quando a pessoa estiver realmente com emergência. E isso é muito triste. A gente fala da Santa Casa de Jacareí e o pronto-socorro da Vila, por exemplo. As pessoas chegam lá sem marcar hora, porque é um pronto-socorro, e às vezes ocupam o lugar mesmo de uma pessoa que está realmente passando mal porque precisa trocar uma receita ou porque só quer simplesmente medir a pressão. Então, a gente tem que começar a usar os serviços com mais inteligência. Se o seu problema é diabetes, é pressão alta, vá numa unidade básica. Evite ir no pronto-socorro, porque você está acabando tumultuando o serviço. Por falar em diabetes, como é que é o tratamento de hipertensão no diabético? Existe alguma contraindicação medicamentosa nesses casos? Não há contraindicação, muito pelo contrário. Como o diabetes também é uma doença que lesa os órgãos-alvos, que é o coração, o rim, o cérebro e a retina, quando a pessoa tem pressão alta e diabetes, a gente trata até de uma maneira mais rigorosa. Um paciente com uma pressão não muito alta, que a gente optaria por tratamento só com dieta, um pouco sal e exercício, às vezes no diabético a gente decide já entrar com remédio até precocemente, para evitar mesmo as grandes complicações. Quer dizer, o diabético não pode deixar, no caso de um diabético hipertenso, não pode de forma nenhuma deixar de tomar medicação. Ele é um grupo de risco maior ainda? Muito maior. Se vocês forem um dia visitar uma clínica que faz diálise, vocês vão perceber que metade tem diabetes e a outra metade tem hipertensão. São os grandes fatores de risco para o rim. Fora as infecções de urina e de rim, mas o grande vilão para o rim é a hipertensão e o diabetes. E quando está associado, o risco multiplica por várias vezes. Então, vamos ficar muito atentos sobre isso. Agora, existem alguns mitos e verdades aí, mitos e ditos populares, né? Muitas vezes a pessoa se queixa que está tonta, vendo estrelinha, está gelada, passando mal. A primeira coisa que nós médicos não formados falamos aqui de fora é assim, é pressão baixa, coloca um salzinho debaixo da língua. Só que o sintoma da hipertensão, pelo que o senhor está falando, também pode ser tudo isso. Não tem como saber, né? É muito difícil você diferenciar pressão baixa de pressão alta. Os dois podem dar tontura, os dois podem dar dor de cabeça, os dois podem dar essas estrelinhas na visão. Então,
Às vezes você já sabe que a sua pressão é mais baixa. Aí você até poderia colocar o sal embaixo da língua, embora eu acho muito perigoso. Eu acho que se você tem suspeita de que a pressão está baixa, deita, pede para alguém levantar sua perna ou beba uns 2 copos ou 3 copos de água ou de algum suco. Porque se a pressão estiver muito alta, isso não vai piorar muito. Agora, se a sua pressão estiver alta e você achar que está baixa e colocar o sal embaixo da língua, ela pode subir ainda mais. Aí é perigoso. E aí o perigo existe mesmo. A gente passa a falar não só de hipertensão arterial, mas de crise hipertensiva. E aí quando a pressão sobe a níveis de que pode a qualquer momento causar ou um infarto ou arrebentar uma artéria dentro da cabeça. Olha que perigo. E a questão da dor de cabeça? É verdade que a dor de cabeça da hipertensão, ela se dá mais aqui na nuca? É o mais comum uma dor na nuca, só 5 a 10% das pessoas têm, não é uma coisa que vai acontecer em todo mundo. E às vezes a sua pressão pode estar 170 por 100, 17 por 10 e você não ter dor de cabeça. Não quer dizer que ela esteja boa e aí só vai ter dor se chegar a 22 por 11, por exemplo. Existe isso. E diferente de uma mulher jovem que tem sempre 9 por 6 de pressão, às vezes chega a 14 por 9 e ela tem dor de cabeça. Então a dor de cabeça não é um bom parâmetro. Se tiver algum mal-estar, tem que medir a pressão. E nunca se automedicar para mascarar, né? Tem que tomar cuidado com a automedicação. Ok, então. Doutor André, eu queria agradecer demais sua presença novamente aqui com a gente, desta vez no Sem Limite, tirando as nossas dúvidas aí sobre hipertensão. Estamos colocando aqui na tela todos os contatos do Life Coach para qualquer dúvida, pode ser? Pode, eu que agradeço e acho muito bom essa oportunidade de falar para um monte de gente ao mesmo tempo. Às vezes, na consulta, nem sempre dá tempo de você explicar tanta coisa. Ok, muito obrigada, Obrigado doutor André. vocês. Bom, e a gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente tem um encontro marcado e eu estou sempre esperando vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Sem Limite. Oferecimento Maxi Lages. Aberta o ano todo para melhor atender você. Ligue 3621-2021.